Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z. Mário Flávio. Muito bem, Renata, falando de política aqui, olha, movimentado o dia de ontem na cidade de Brasília, né, recebendo muitas figuras importantes por lá, né, um dia bastante movimentado também. E quem estava lá, viu, Renata, girando, feito o peão da casa própria, foi Cadê a música? o Toninho Rodrigues, viu? Tá virado. Lá, Toninho pegou gosto aí para essa candidatura. Teve várias reuniões importantes. A primeira reunião que ele teve foi, né, com o Renan Filho, ministro, e também, né, com o Renanzinho, e também com o Fernando Doeiro, que é senador. Pediu para que o anel viário seja concluído. E o Renan Filho disse: traga o projeto que a gente desenrola aqui. Então, o Toninho gravou esse vídeo. O projeto se ele ganhar, né? Isso. Não, acho que ele pode via um deputado, alguém, né, criar um projeto e entregar lá. E aí vai depender da articulação aí, né, do Toninho, né, com os demais, a governadora, por exemplo, né, aliado de Raquel. É mesmo. Então pode conseguir. Com relação à segunda reunião do dia, o presidente do MDB nacional é o Baleia Rossi, que é um deputado bastante influente no Congresso Nacional. Então, Toninho teve essa reunião com o Baleia e ele prometeu a Toninho que a candidatura dele está mantida e que vai ser uma das prioridades do MDB aqui em Pernambuco. A terceira reunião do dia, e ela foi bem surpreendente porque foi uma reunião que o Toninho fez com os da Fonte, né? O pai e o filho. Eduardo da Fonte, que é o pai, e o Lula da Fonte, que é o filho, os dois que são deputados federais. A gente sabe que aqui o PP de Caruaru tem uma confusãozinha rolando desde a filiação da Aline Nascimento. E aí, né, os da Fonte ameaçaram, inclusive, tirar o partido de Rodrigo Pinheiro, caso aconteçam novas retaliações, né? Porque o tio de Aline Nascimento foi demitido quando ela saiu do PP, aliás, quando ela foi para o PP. E aí, né, isso pegou mal e eles se arretaram e disseram que se continuar isso, tiram o PP, né, do governo, do apoio a Rodrigo Pinheiro. E uma alternativa para o PP poderia ser aí indicar a vice de Toninho e fazer uma composição com Toninho Rodrigues. Eu conversei com o pessoal do PP, a situação foi mais ou menos pacificada, mas o certo, Renata, é que Toninho está se movimentando e está mostrando, está marcando território. Está jogando bem ele nesse pré-jogo que ele vem fazendo aí, digamos assim, eleitoral. Está jogando bem o Toninho, né? Para quem apostava que ele não fosse candidato, ele está aí se articulando bem, né? Se a intenção dele é 2026, se ele vai ter chance de ganhar, a quantidade de votos que ele vai ter, aí vai depender muito da campanha que vai acontecer. Tá. Mas sem dúvidas é um cara que tem dois pais bastante carismáticos, né? Tony Gel e Miriam Lacerda. E tem, né, essa história da política começando a ganhar o corpo, porque ele ficou durante muito tempo na sombra de Tony Gel. Agora parece que realmente ele vai liderar o grupo político dos Rodrigues aqui em Caruaru. Um momento muito difícil, né? Porque Tony não tem mais aquela força que ele tinha em outros tempos. Mas sem dúvida Toninho começa a botar a cara dele, digamos assim. Também ontem o delegado Eric Lessa gravou vídeos e divulgou nas redes sociais. Ele deve ser indicado como vice aí na chapa de Zé Queiroz. E na política nacional, muito bate-boca lá no Congresso Nacional, com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, discutindo muito com o deputado Glauber, que um dia anterior botou para fora na base do chute e da tapa um membro do MBL, inclusive pode ser cassado por isso. E o Arthur Lira olhou para ele, que ele queria ter a palavra todo jeito. O Arthur Lira disse: não lhe dou a palavra e por enquanto você ainda é deputado. Então deixou a entender essa ainda. Então foi Arthur Lira. Arthur Lira que está em roda de colisão com o presidente Lula, né? Porque começou a guerra. Quem vai ser o sucessor de Arthur Lira? Ele não pode disputar a reeleição porque ele já é reeleito. Então a dúvida é: o Centrão indica alguém mais ligado a Bolsonaro ou o Lula consegue colocar alguém mais ligado a ele? Vai ser uma guerra danada essa eleição. Inclusive com o Arthur Lira ameaçando instalar 8 CPIs lá para investigar o governo. E Renata, saiu hoje de madrugada um relatório de congressistas aí dos Estados Unidos, né, divulgando, deputados, né, dos Estados Unidos,
com acusações de censura e ataques à liberdade de expressão no Brasil. O documento possui mais de 500 páginas, detalha ordens enviadas pelo ministro Alexandre de Moraes ao Twitter, o X, nos últimos anos, pedindo a remoção de perfis e impondo multas às plataformas em caso de descumprimento ou demora. Para se ter uma ideia, foram expostas quase 90 decisões de Alexandre de Moraes e do Tribunal Superior Eleitoral. O movimento acontece depois de acusações de Elon Musk aos supostos abusos de autoridades cometidos pelo ministro, que virou alvo de bilionário nos últimos dias. Ontem, inclusive, Moraes disse que éramos mais felizes antes das redes sociais. O documento faz duras acusações contra o inquérito das fake news, dizendo que o Supremo concedeu a si mesmo poderes para agir como investigador, procurador e juiz ao mesmo tempo. No geral, as ordens do judiciário eram bem simples, tendo um padrão com a determinação de remoção, um prazo bem curto para ser cumprido e uma multa considerável alta, R$100 mil por dia, para quem não desativasse o perfil. A lista de repressões de Alexandre de Moraes, a liberdade de expressão apontadas aí pelos deputados dos Estados Unidos, contém Bolsonaro, Folha de São Paulo, deputado Marcelo Van Hatten, Marcos Duval, que é senador, aquele maluco daquele monarca, e o jornalista Guilherme Fiuza. Então são vários aí que estão citados aí na lista dos que teriam sido perseguidos pelo Alexandre de Moraes de acordo com o relatório dos Estados Unidos. Esse relatório, do ponto de vista jurídico, ele não tem peso nenhum no Brasil, mas sem dúvida, internacionalmente, vai reforçar a narrativa, de que existe abuso de autoridade por parte de Alexandre de Moraes no Brasil. Eu concordo em parte. O ministro perdeu um pouco a mão. Agora, nem 8, nem 80. Nem um copo muito cheio, nem um copo muito vazio. Alexandre de Moraes cometeu muitos abusos, mas também tem um bando de doido aí na rede social que também cometeu. Bem. Isso. Só. 11 horas. 11 horas tem Michel Jean falar do Desunião Brasil, do Caruaru. Manhã